e reedificaram a porta das ovelhas, consagrando-no, assentando-lhe as portas. Continuaram reconstruindo até a torre de Sem e a torre de Amel. Junto a eles edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Irim. Os filhos de Azemai edificaram a porta do peixe, colocando-lhe as virgas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca. Amém? Querido Deus, agradecemos, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, essa noite, Pai, através da Tua palavra, Senhor, que está aqui no versículo de Neemias, Senhor. Ô, Senhor, que cada um que esteja aqui, Senhor, escute a Tua palavra, Pai. Que o coração deles, Pai, se encha da Tua palavra, Senhor. Ô, Senhor, vai falando conosco, Pai, essa noite, através desse versículo de Neemias, Pai. Pai, a palavra só é Tu que está falando através da minha boca, Deus. Então, usa a minha boca, Senhor, para falar a Tua palavra, que é a palavra viva, Senhor. Então, eu estou aqui, Senhor, neste momento, Senhor. Cuida, vai trazendo o Teu revelamento para cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém? Gente, a gente vê que Neemias era um cara ousado, né? Como o pastor falou, ele era um cara que Deus ele usou tremendamente para levantar os muros daquele lugar. Levantar as portas daquele lugar. Aquele lugar ele estava abatido. Aquele lugar ele estava destruído. A terra de Jerusalém estava destruída. Portanto, Neemias foi chamado pelo Senhor. E Neemias atendeu o chamado do Senhor. Neemias, ele foi ousado, ele orou, ele era só um copeiro, como o pastor trouxe aqui. Ele era só um copeiro. Mas aquele só copeiro, ele foi ousado. Ele estava disponível para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E como Neemias, ele falou com o rei ajudou, o rei disse, eu lhe ajudo, vá-se embora, e ele foi. E quando o versículo 3 vem falando, os que trabalharam na reedificação dos muros, e aí veio as outras pessoas. E você vê que na porta, quando ele fala da porta dos ferrolhos, das trancas, porque Neemias foi chamado para falar, para levantar aqueles muros, para fechar aquelas portas. E aí Neemias encontrou outras pessoas. E aí aquelas outras pessoas também foram levantando. E você observa que falam sobre o filho de Irim, o filho de... Sempre é o filho, referindo ao filho. Por quê? Pessoas são levantadas, como eu e você. Não quer dizer que Neemias, naquele momento, foi uma pessoa ousada, foi. Mas eu e você também podemos ser ousadas. Amém? E naquele tempo, muitas pessoas, filhos, quando falam em filhos, o que vamos deixar para nossos filhos, para nossos netos, o que vamos deixar o legado. Porque quando fala aqui, foi os filhos, filho de fulano, filho da pastora Liz, filho de Eric, filho de Diego, né? Porque só fala de filhos. E é o que é que a gente vai deixar de legado? O que é que a gente vai deixar nessa terra? Que filhos vamos deixar? Por isso precisamos caminhar, precisamos fechar as brechas, fechar as portas. Tá no propósito que Deus quer para nós. Ali pessoas foram levantadas para, junto com Neemias, fechar aquela brecha, fechar aquela porta, botar tranca, botar ferrolhos, porque Deus ele quer isso. Trancas e ferrolhos nas portas, porque quando a gente está com a porta fechada, o ladrão não vem, o ladrão não rouba, porque eles não vão conseguir entrar, porque aquela terra está edificada, aquele muro está levantado, aquela porta está fechada. E fala muito de porta. Fulano fechou a porta, o filho do ciclano fechou a porta. E são pessoas usadas como eu e você. Não é diferente hoje não, minha gente. Neemias foi uma pessoa comum como outro qualquer. Eu e você também podemos fechar essa porta. Eu e você está aqui para estar fechando as brechas, para ser chamado para fechar essa porta. E precisamos ter essa visão de cada vez mais
estar em frente, fechando as brechas, fechando a porta. O que é fechar a porta? É estar no propósito que Deus quer para a nossa vida. Está no propósito que Deus quer na caminhada de cada um aqui. Não é diferente de mim, não é diferente de nenhum. Cada um tem o seu propósito, cada um tem as suas armas para fechar a porta. E ninguém é melhor do que ninguém. Como o Neemias foi chamado, eu e você é chamada também. Amém? E no versículo 4, que me chamou a atenção também, vem dizendo assim: a defesa contra os adversários. Tendo Sebalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos, dos exércitos, e Samaria, e disse: quem fazem esses fracos judeus? Permitindo-lhes isso, sacrificarão, darão a cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó e as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, amonita, e disse ainda que edifiquem vindo uma raposa e derrubará o seu muro de pedra. Sabalate e Tobias eram uns usados, que hoje a gente vê, quando querem, não querem tirar os que estão na rua, da rua não, querem tirar os da igreja que está na igreja. Amém? E as pessoas que estavam ali, Sabalate está virado. Por quê? Eles estavam fechando a brecha, minha gente. Ele estava fechando a brecha, não ia ter brecha para o inimigo entrar. Então, ele estava fechando a porta, ele estava botando ferrolhos. Então, Sabalate, usado por ele, não estava gostando daquilo ali. Então, ele se irou e juntou com outros ali para querer que as pessoas não levantassem o muro. Então, ele estava ali irado, foi se juntar com outros para querer que aquelas pessoas não fechassem a porta. E aí, no versículo 4, ele vem dizendo assim: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu próprio sobre a cabeça deles, e fazer com que seja disposto numa terra de cativeiro. No 7 vem dizer assim: mas ouvindo Sabalate e Tobia, os arábios e os amonitas e os aditas, que repararam dos muros de Jerusalém, iam avante, que já se começavam a fechar-lhe a brecha, ficando, sobretudo, irados. Aí no verso 14, vem dizendo assim, o 12 vem dizendo assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de onde os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos por trás dos muros, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não nos temas, lembrai-vos do Senhor, o grande e temível, e pelejais pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Amém? Ali a palavra está dizendo que não é para cada um de nós deixar, é para pelejar. Não pelejar só por nós, mas pelejar por nossos irmãos, pelejar por nossos filhos, pelejar pela nossa casa. Porque o Senhor, Ele está conosco. Então, nenhum Tobias, nenhum Sabalate vai conseguir entrar na nossa casa quando a gente está pelejando, né? A gente fecha as brechas, a gente fecha a porta, a gente está ciente, porque a gente tem um Deus, a gente sabe que quem está na frente é o Senhor. E Neemias foi levantado ali e as pessoas
foram escutando a alegria de Neemias. Eu imagino Neemias lá, alegre, dizendo, vamos embora, gente. Vamos embora, mesmo que a gente veja situações difíceis, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, mais uma vez um problema de casamento, uma vez um problema de filhos, qualquer outro problema. Mas a gente precisa entender que o nosso Senhor, Ele está na frente dessa caminhada. Ele está na frente de tudo que a gente está fazendo. Ele está na frente para fechar essas brechas. Então, não precisamos temer os Tobias da vida, não precisamos temer. Precisamos entender que quando Deus ele chama o Neemias, a gente precisa também fazer a nossa parte, que é fechar a brecha, que é confiar no Senhor, que é caminhar, quer dizer, eu estou aqui, Senhor, para fechar a brecha. Eu estou aqui, Senhor, disposta a lutar. Então, lá no verso 20, vem dizendo que disse aos 19, disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, grandes exércitos de obras, e nós estamos num muro muito esperado, longe um dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrer e ter conosco o nosso Deus pelejar por nós. Ele está dizendo todo o tempo que não tenha medo. Quando vê a trombeta, o muro é grande, está um distante do outro, mas quando escutar a trombeta, quando escutar a palavra do Senhor, não tenha medo, porque ali está com eles. E aí, o Senhor, no verso 3 vem dizendo, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largaremos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Foram levantados o exército ali, junto com Neemias, pessoas dispostas a lutar. Disposta a lutar. E aí, armaram, assim, uma estratégia, que era proteger aquele lugar. Então, de dia, os moços trabalhavam, à noite, os moços ficavam em vigília. Aqueles muros, eles não conseguiam entrar ali. E cada vez mais, eles aumentavam a proteção daquele lugar. Cada vez mais, eles botavam as portas, cada vez mais eles botavam os ferrolhos. E assim é a nossa vida, amados. Assim é a nossa vida. Cada vez mais que a gente dá um passo na presença do Senhor, na obediência, de buscar Ele, de estar lutando, de estar batalhando e sabendo ao que Deus nós servimos, cada vez mais as brechas vão sendo fechadas. Cada vez mais a gente segue o nosso propósito. Cada vez mais vamos ser vencedores. Por quê? Sabemos que o Senhor, Ele está na frente de tudo, independente do que eu e você esteja passando, independente do que a gente vai enfrentar. Mas a gente sabe que cada vez mais, fechando as brechas, cada vez mais, tendo a coragem de saber que o Senhor, nosso Deus, Ele está no caminho, Ele está conosco, Ele está em frente na batalha. Não vamos perder para Tobias nenhum, não vamos perder para Sambalate nenhum. Então, cada vez vamos buscar esse Deus e servir e dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou na Tua presença, Senhor, cada vez mais eu quero caminhar na Tua presença, Pai. E mesmo que num dia fraco, segura na minha mão, Senhor, me ajuda, Pai, porque muitos vão querer, muitos Sambalates vão levantar para tirar eu e você da presença do Senhor. Mas declaramos que cada vez mais o Sambalate perdeu, porque o Senhor está na nossa frente. O Senhor é Ele que dá as armas, o Senhor é Ele que protege, o Senhor é que fortalece nossos muros, é o Senhor que dá as trancas das nossas portas. Então declaramos nessa noite, através da palavra, que cada vez mais tampamos as brechas, tampamos os ferrolhos, deixamos nossos muros altos, deixamos nossos muros fortificados na palavra do Senhor. Amém, igreja? E
a palavra é essa, e cada vez mais buscamos estar fortificado. E eu chamo a equipe de louvor para estar aqui, e cada vez mais que estamos buscando estar só fortificado na palavra do Senhor, porque nenhum Sambalate vai nos abater. Amém? Quem está aqui, que tiver no coração a vontade de dizer, Senhor, eu quero estar na tua presença cada vez mais, Senhor, eu quero estar fechando a brecha, Pai. Esteja à vontade, só levantar a mão e diga, eu quero estar nesse exército, um exército forte, um exército vencedor, um exército que ninguém vai se abater, porque o Senhor é que toma a frente, é o Senhor que está no nosso caminho. E fique à vontade, se não tiver, amém. Cada um tenha uma noite de paz na presença do Senhor. Que cada um, cada vez mais, saiba as suas armas. Sabe quem é você. Saiba que nenhum vai vencer você. Porque você tem um Deus que protege. Tem um Deus que está no caminho de vocês. Tem um Deus que fortalece mais e mais. Que dá toda a armadura. Que dá todas as armas. Que é o amor dele, que ele mandou o filho dele na cruz para morrer pelos nossos pecados. E já foi tudo pago, a gente não deve nada não. Já foi tudo pago, que quando vier um de dizer, você não é amado, você não é querido, você diz, não, eu sou porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que me ama, e eu tenho um Deus que luta por mim. E é só eu caminhar na presença dele, é só eu saber quem ele é e quem eu sou em Cristo Jesus, amém? E que a paz reine na casa de vocês, que cada um vá para casa, cada um se sinta protegido pelo amor do Senhor, amém?